Foi meu nome de nascida, né? Até meus 7 anos, esse era meu nome. É estranho, mas isso é uma outra história. Não, peraí, passou como assim? Eu sou carioca, eu nasci na Serra dos Órgãos, e esse berço, ele determinou muito do que eu sou hoje. Né? Me tornei surfista e buscando esse contato com a natureza que definiu tanto a minha identidade, onde eu nasci. Acabei me tornando bióloga, mestre em desenvolvimento sustentável, em busca daquele lugar perfeito, daquele lugar onde eu cresci. E foi depois, num outro tempo, e os slides mudaram todo o meu roteiro, para isso eu tenho a minha cola. De cientista ateia, eu me tornei evangélica. Conheci a Deus na Sara Nossa Terra, e eu devo lá meus primeiros aprendizados que levaram o capítulo G de generosidade. Porque ela só pode existir a partir de um coração que conhece a Deus, que é alcançado pelo amor de Deus, um amor que ele de alguma forma procura meios de manifestar aos outros, né, Karen? Eu me tornei diaconisa e membro do time profético da Família Livres do Medo, que dizem que é uma igreja também. E essa missão eu me comprometo hoje com muito zelo, né, Celeste? Com muito carinho. E foi essa caminhada, gente, que levou a eu renunciar meu currículo, rasgar meus títulos em busca de reconhecimento. Eu decidi me tornar empresária, missionária, no Espaço Vila Régio. E profeta não tem honra na sua própria casa, afinal, ele disse. E não tem sido uma jornada fácil. Por isso, eu tive que buscar o autoconhecimento. Fiz o método CIS, me tornei Master Coach. E conquistei repertórios, sim, para lidar com todos os desafios diários. Mas eu só fui conhecer, gente, meu papel como esposa e mãe nos cursos Mulher Única Experiência do Lar, no qual me tornei auxiliar e mentora. E foi lá, nestes lugares, e na Febracis, que eu conheci a Sil, né, como muitas dizem. Ela era gerente de marketing e depois se tornou consultora, minha consultora. E foi aí que eu conheci, ainda na sua versão mais embrionária, me tornei, como ela mesma diz, né, gente, uma riscadora de fósforo. Claro que eu me tornei uma founder. E daqui eu não saio, gente, ninguém me tira. Foi aqui, gente, onde eu fui desafiada a compartilhar com outras mulheres a minha jornada, que até então estava calada, fechada numa caverna. E foi ali que nasceu a Casa Favorita. Uma mentoria baseada numa metodologia original para auxiliar mulheres sobrecarregadas e em crise para encontrar o equilíbrio, se é que ele existe. E hoje, né, escritora e palestrante, está tudo isso aí anotado, mas não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar, pode passar o próximo? Eu que passo, perdão. Mas eu não sei. Ele está de um jeito que parece que não sou eu que passo, né? Cadê a equipe técnica? Ele acha que está de um jeito que eu não passo. Eu passo ou não passo? Passo ou repasso? Eu passo. Então pronto, eu passo. 33 capítulos de uma só história. Mas não são várias? São várias que parece que representa de todas nós, na verdade? Por isso que eu falo, é uma só história que passa por tudo isso. Por isso, vida autêntica de A a Z. E aí, qual foi a sua letra? Qual é a sua letra? Qual é a sua palavra? Vocês já pensaram nisso? Para Marida Dantas, começou por onde tudo começa. Pelo Criador de todas as coisas. Foi ele quem enviou o seu Filho Jesus para que nossa vida pudesse ser completamente transformada. Thank you, Jesus. E assim, ela não só, gente, consagrou o nosso dia, o nosso evento, mas também o nosso livro a ele. E nos conduziu a um mergulho à nossa origem, dizendo: a identidade não está nas nossas dores, está sim no autor de todas as coisas,
Afinal, quando Deus te nomeia, ninguém mais te define. Obrigada. E assim, ele abriu um caminho para que viesse alguém que literalmente das estrelas do céu viesse, a Celeste. Celeste Arraes. Quem sou eu? Ela respondeu, você não é o que fizeram com você. A dor, ela pode até marcar a sua história, mas ela não existe e não tem autoridade para definir a sua identidade. Ela é o exemplo vivo de como o zelo de Deus é capaz de transformar completamente uma realidade. Saiu daquela que tinha medo da própria casa para aquela que plenamente, com sabedoria, governa, sendo exemplo para todas nós. Os sonhos de nosso Papai do Céu jamais vão morrer. A menina que brincava de boneca, hoje é mentora e escritora. Falar de transformação é falar de todas nós. Mas se alguém vive em constante estado de metamorfose, como se fosse ondas do mar, esta sou eu. Letícia Matos, essa que vos fala, conduzida por um Deus ao longo de toda a sua trajetória, sensível à voz do Espírito Santo, se transformou da mulher abacaxi, a mulher que edifica sua casa com sabedoria e generosidade, respeitando cada um dos seus papéis dessa nossa identidade como mulher de verdade. A Bíblia diz que o generoso prosperará. E de prosperidade tem uma pessoa que de tudo entenderá. Karen Silva. Para isso, é preciso de sabedoria e discernir o tempo kairós de Deus. Que sim, cadê ela? Josi Silva bem disse, ele nunca se atrasa. Ele apenas escreve histórias que você nunca entendeu, porque elas nunca aconteceu. Não dá para viver para sempre workaholic, tem que viver a obediência, ser fiel à sua essência, porque Deus trabalha num tempo que poucos conseguem entender, porque sim, o melhor de Deus está por vir. Afinal, ponha-se no seu lugar, alertou Eliana Marquezine. Conheça seu temperamento. Ah, tá ali, já estava aqui, né? E ame a sua natureza e a sua identidade. Não se adeque ou se deforme para se encaixar, né, em qualquer realidade ou numa cara metade. Acredite, há cabra macho para mulheres de toda espécie. Você tem que se achar. Ela já se achou. E Deus a coroou. Então, ponham-se no seu lugar. Reflita a sua imagem interior e revele a rainha que existe dentro de cada uma de vocês. Hoje é o tempo em que sua identidade pode ser restaurada para viver a tão sonhada, cadê ela? Liberdade. Ali ela. E para ensinar sobre isso, claro, gente, tinha que ser ela, Luciana Cibreiros, que deixou claro o papel do Brasil por Elas. Viver mudanças. Quem quer viver mudanças? Quem quer sair do A para o B? Existe um coach, né, que carrega. E o Brasil por Elas é o seu coach. Foi vivendo as mudanças que ela chegou aqui e nos alcançou. Como ela bem diz, o fim que você teme pode ser o que vai te libertar. Obrigada, Luciana. E foi assim, tá lá nos bastidores, que Ju Nóbrega, onde ela está? Eu tô ali! Que Ju Nóbrega agarrou sua oportunidade, agarrou a bênção, representada pelo Brasil por Elas, e não retrocedeu, saiu dos bastidores e brilhou no palco, mostrando a força, a sua força
e da nossa força de resiliência, que hoje ganhou nome. Qual é? O jeito judicer. Cláudia Souza firmemente nos despertou ao nos indagar em que momento você deixou de se escolher. E quase nos tirou fôlego quando delicadamente nos afagou com uma canção. Aqueitai-vos, porque é saber que eu sou Deus. Cris Rocha nos levou ao encontro conosco mesmos. Só que no interior de uma caverna, e que assim como Platão, nos levou da escuridão à luz, para então nos fazer sentir vivas. Se a queda nunca começa no CNPJ, mas é no CPF, também a sua ascensão vem de dentro de nós. Então saia do anonimato e da caverna. Como ela bem disse, haja luz. E sobre isso, Jaqueline Ramos narrou muito bem. Afinal, é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter garra. Ou gana, né? Gana sempre. Mas também, gente, é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. E é com esse movimento, transformação e conexão que nos mostrou que somos uma potência. E precisamos aprender a dançar o baile da vida, do yin, do yang. Para então, por fim, encontrar o equilíbrio e ser inteira. Ah, mas ter equilíbrio significa também saber fazer uma entrada triunfal. Quando, claro, é permitido. E Thaís, cadê ela? Thaís Nara o fez muito bem. Adaptar e sobreviver é preciso, mas chega uma hora que é preciso tirar a máscara, ou melhor, arrancar ela e admitir a sua autenticidade. E nenhuma mulher representou tão bem isso que a mãe de Jesus, a Nossa Senhora, que mesmo virgem enfrentou a rejeição para gerar o Filho de Deus, que todas nós possamos também enfrentar este espelho que não mente, retirar a máscara e sim assumir a nossa autenticidade. E quem senão ela para nos falar que não precisamos provar nada, mas podemos ser quem sempre sonhamos ser. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que fica nas nossas vidas, porque quando ela passa, ela não passa, ela fica, ela permanece e ela impacta. O nome dela todos sabem, é Silvana de Maio, que representa todas nós e deu voz às que não tinham. Levou aos poucos quem só andava nos bastidores à luz. Ela é sim o xodó de todas nós. É xodó do seu papai, que viveu o suficiente para morrer de orgulho. Não só pela mulher que se tornou, mas pela mulher que você é. E sabem por quê? Porque você é o xodó do papai, que está lá no céu, que cochicha seus planos e ela executa de forma tão diligente e excelente. Seu sim, Silvana, mudou vidas, tem mudado vidas. E o nosso sim também pode mudar. E agora eu gostaria que todas nós respondessem ao chamado da Sil. Eu vou falar 1, 2, 3. E todas nós vamos gritar sim, combinado? Vamos lá? 1, 2, 3. Sim! Vamos dar uma salva de palmas a esse chamado? Por onde começar? Esse já é o fim, né? Mas a verdade é que a gente sai de nós com tantas perguntas, não é verdade? Meu Deus, eu devo confiar em Deus, sair do relacionamento tóxico, ou continuar orando? Eu caso ou não caso? Mudar de casa ou renovar a decoração? Eu devo mudar meu estilo? Qual é, afinal, meu temperamento? Nos novos CNPJ ou devo permanecer na CLT? Ou os dois? Eu tenho que aguardar os filhos ou fazer uma inseminação artificial?
Eu devo emagrecer, mas com ou sem monjado? Eu devo reorganizar o meu guarda-roupa, afinal, vou descansar, eu devo viajar, mas eu vou para a praia ou para a neve? Pode passar o próximo, por favor, com aquela música, por gentileza, aí eu passo. A música, DJ. Opa, voltou. Aqui, volta. Não, eu passo, volta. Aí como é que eu faço? Vou voltar aqui. Volta. É aqui, gente. Cadê? Minha música, DJ. Vamos lá, gente. Cadê as palmas? Eu quero saber. No meio de tantas decisões e dúvidas, a vida pode parecer um espetáculo de escolhas sem fim. Mas eu quero dizer para vocês que existe um ponto de partida. E o ponto de partida, gente, é a nossa casa favorita. A nossa casa favorita. Nossa casa favorita de Deus. Ela vai chegar. Ajuda aí, equipe técnica. Eu tô igual a Celeste, apontando para todos os lados. É para lá. Pro vidro. Aí foi. Peraí, passou. Gente, o que é essa casa favorita, né? Não tem como eu chegar aqui, até porque o tempo, né? Eu só quero apresentar para vocês 7 pilares que todas nós, tudo que nós vimos aqui e toda a nossa vida, ela se encaixa em alguma casinha dessas. Em um quadradinho desse. Ah, Deus e tal, o que eu faço? Como é que eu... Deus. Mas eu caso, não caso e tal, marido. Arrumo aqui, arrumo lá, como é que eu faço? Pessoal organiza. Casa. Ah, mas filho, tem filho, não tem filho, filho manda para a escola, para a escola, filhos. Leva para a escola, busca a escola e tá, e muda de escola e ele cresce, filhos. Vida pessoal, saúde, né? Malho no mar. Gente, só essa caixinha aí, meu Deus do céu, né? Corpo, alma e espírito. Tá entendendo? Vida pública, ó, o trabalho ali, gente, é uma caixinha. Trabalho e vida social tá numa caixinha. E muitas vezes nós temos colocado ela na frente de tudo, não é verdade? Talvez sacrificando o nosso tempo com o nosso marido, nossa casa, nossos filhos. E descanso, alguém sabe o que significa isso? Uma vez a minha psicóloga falou, Letícia, me deu dever de casa, ficar sem fazer nada. Mas assim, eu posso assistir um filme, Letícia, nada é nada. Aí ler, nada, ouvir música, nada é nada, é olhar por nada, pensar em nada, fazer nada. Queridas, casa favorita, somos nós, todas nós precisamos viver isso. E só para provocar um pouquinho vocês, ela está na ordem. Vocês sabiam que, em primeiro lugar, antes do seu trabalho, antes dos filhos da sua casa, é o seu marido? Você nasceu de uma costela que veio do homem, a cara dela. É desse jeito. Quando eu vi isso a primeira vez, eu quase fui embora. Eu falei, não, deixa eu sair, tá bom, tá aqui. Eu percorri uma jornada, amiga, para descobrir que a minha família só ia ser a família que eu sonhasse se eu fosse a mulher que Deus sonhou para ser. Os homens nasceram para liderar, para comandar, para reinar, né? Hoje, meu marido, eu achei que eu ia falar sobre isso, ele está nos legendários. Meu marido saiu da maconha, meu pai morreu nas drogas, com 59 anos, aliás, 60, tinha acabado de completar 60 anos. No dia que eu descobri que maconha baseada era a mesma coisa, meu pai hippie, vivendo no meio do mato, eu falei, pai, mãe, vocês usam drogas? Eles, não, isso que é natural. E nós sofremos muitas perdas, só quem é filho de um dependente químico sabe, e de repente, pós-pandemia, meu marido resolve usar maconha para controlar a sua ansiedade. Eu falei, não! Eu botei na cruz, se tivesse cruz eu botava, mas foi numa cadeira. E eu falava assim, você é um pecador! E, gente, e ele ficava assim, e rindo da minha cara. E eu falava, você está rindo, você podia fazer tudo, menos isso, você casou com uma traumatizada. Daí eu falei assim, tinha algo errado, gente, só nele? Claro que haviam erros nele, mas eu acho que aquele dedo que apontava tinha mais dedos apontando para mim. Cuidado, mulheres que murmuram, essa mulher tem nome na casa favorita, e ela chama mulher abacaxi.
Aquela mulher ácida, azeda e muitas vezes intragável. Mas dentro de nós há uma moranguinho pronta para nascer. Eu agora até balé estou fazendo para ver se eu afloro esse meu lado mais delicado. Gente, nós precisamos evoluir. Eu preciso ir por próximo passo. E meu marido está num retiro. Primeiro que ele não gosta nem de ir para a igreja. O negócio de ir para a igreja, o Espírito Santo está dentro em mim. Eu falei, tá certo, mas como é que você conversa? A igreja é bom. E ele está lá. E segundo meu amigo, eu estou olhando para ele porque ele é um líder lá, né? E ele me deu um spoiler. Letícia, está tudo indo muito bem. Então é uma vitória muito grande. Mas sabe qual é uma vitória? Que eu refletindo na ida dele, pela primeira vez eu poderia dizer para vocês, tanto faz ele ir quanto não ir. Pela primeira vez eu pensei desse jeito. Porque legendários, ou método CIS, ou o que fosse uma igreja, parece que era a minha última chance de dar certo. E de repente, eu estava tão transformada, e a minha transformação transformou tanto o meu marido, a minha casa, a minha família, que eu não precisava dele estar lá. E assim, hoje, eu tenho certeza que a transformação chegou para mim. E peraí que eu preciso finalizar. Existe, gente, equilíbrio entre tantas as coisas. Eu tive que recorrer à biologia, porque afinal, de casa nós entendemos. A ecologia é o estudo da casa. Quem sabia disso? Oikos vem do grego, significa casa, lar. E logos, estudo. Então é o estudo da casa. É um ramo da biologia que estuda as interações entre os seres vivos e o ambiente. E quando a gente vai na biologia para entender o que é equilíbrio, o que é homeostase, homeostase é o estado de harmonia e estabilidade dinâmica entre os seres vivos e o ambiente. Olha que interessante. Onde interações sustentáveis mantêm a biodiversidade e o funcionamento do ecossistema. É um estado o quê, gente? Dinâmico. O equilíbrio não é parado, o equilíbrio é oscilando, às vezes está assim, às vezes está um caos. É preciso a gente discernir aquilo que é rotina, aquilo que é uma estação, aquilo que é uma fase, vai passar. Fala para a pessoa que está do seu lado, vai passar. A gente viu aqui, todas passaram por dores. Eu decidi não compartilhar todas as minhas dores, porque já teria uma coleção para vocês ouvirem. Mas lá no Casa Favorito você vai conhecer todas elas. Então, queridas, peraí para cá. Nós precisamos buscar o caos equilibrado. É muita coisa mesmo. Mas deixa eu te falar, Deus nos comissionou de tudo isso. E se Ele nos comissionou, Ele nos deu habilidades para governar, para gerenciar. Então, pare de querer buscar a perfeição. Né? A mulher moderna, muitas vezes, está ali, ó. Mas nós não temos que buscar a perfeição. Nós temos que buscar o quê? A autorregulação no movimento da vida. Nós precisamos dançar conforme a música, nós precisamos olhar para as ondas e peraí, agora eu vou mais rápido, agora eu vou mais lento, eu preciso acelerar, né, para discernir o kairós, preciso mergulhar. Mas como? Eu pergunto para vocês, como discernir tudo isso? Pelo amor de Deus, Letícia, me dá uma receita. Quem está assim, era só eu que participava de eventos e queria uma receita, um caminho, um norte. Eu tenho esse norte para vocês. Eu tenho a resposta para vocês. Como fazer? Quem quer saber? Eu vou contar que existe uma pessoa que pode ajudar vocês. Tem uma pessoa. E ela chama o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. E ele pode habitar dentro de nós. Porque quando Jesus se tornou sacrifício, ele falou que enviaria um auxiliador, um orientador, um conselheiro. Conselheiro. Quem é que vai para a terapia? É uma bênção e temos que continuar indo, porque traz reflexão. Mas um bom terapeuta, muitas vezes, né, na maioria das vezes, não opina. Ele não vai te dar a direção. Ele vai fazer com que você a encontre. Agora, o Espírito Santo, ele te dá a direção. Ele te avisa quando é não e quando é um sim. Ele revela através de múltiplas formas. Mas para isso você precisa ouvi-lo. Você precisa primeiro reconhecer o Filho para ser visitado por ele. Eita, não fui eu que fiz isso não, gente. Eu só apertei o mesmo botão, não mudei o botão não. Agora foi.
Então, nós precisamos entender quem nós somos para Ele. Nós somos a casa do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos o templo, e templo é casa. Templo é físico, templo é morada. Você é a morada do Espírito Santo. Você é a casa, você é chamada de casa favorita de Deus. Na lei, existia um lugar que era o Santo dos Santos. E para você chegar lá, só um sacerdote. E se você tivesse em pecado, meu Deus do céu, não ia não que você era fulminado. Depois que veio o Filho, tudo mudou. Todos nós temos livre acesso a sermos e recebermos a casa favorita de Deus, o lugar onde o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, queridas, em Gênesis capítulo 1, fala que nós temos que ser fecundos. Fala para nós multiplicarmos. E muitas mulheres estão estéreis, como eu já fui. Eu não podia gerar filhos. Mas Deus me concebeu um milagre. Hoje meu milagre já tem 9 anos e se chama Efraim. Mas há sonhos, há projetos que estão dentro de cada uma de nós e que é preciso dar à luz. E se você só vai conseguir dar à luz se você percorrer uma jornada, que sai de um processo de rupturas, de enfrentamento de dores, para viver a sua história, a sua superação, a sua letra de A a Z. E eu quero estar aí, ó, sentada, no próximo Por Elas Talks, para assistir a sua letra, para ver a sua história contada, que vai ser contada em livros, que vai ser contada no palco da vida. Porque muitos somos chamados para os bastidores, mas todas nós vivemos histórias que inspiram outras pessoas, porque o chamado para ir fazer discípulos em todas as nações é para todos. Então, nós podemos exercer a influência que há em nós, se nós decidirmos dizer sim para Deus e para o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos, não é uma jornada solitária, nem isolada. O Espírito Santo é uma pessoa, e como tal, ele quer ter um relacionamento íntimo. E na intimidade, gente, o marido e a mulher gera o quê? Filhos. Por isso que eu falo filhos, eu fiz de propósito, filho, podia botar frutos, mas é filhos. Filhos, o teu projeto é um filho. A Silvana disse muito bem, elas muitas vezes, Silvana agora mudou de lado, dali foi para lá. Silvana quantas vezes clamou e falou, pediu a Deus por filhos. E ela tem discernido em Deus, se Deus me deu muitos filhos. Gente, quantos projetos que essa mulher tem, quantas pessoas ela tem gerado, e filhos que vão gerando filhos, não para. Engravide dos sonhos de Deus. Ele colocou dentro de cada um de nós algo único, exclusivo. E eu quero finalizar dizendo que chegou a sua vez. Fala assim, chegou a minha vez. Muito obrigada, consegui terminar. Essa água eu posso beber? Ai, que bom! Que bom, obrigada. Para o microfone. Obrigada aí. Que coisa linda, obrigada. Pela amiga aqui rapidinho. Obrigada pela oportunidade. Quero o microfone. Tremendo a sua palestra. Tipo agora, assim? Sem chat GPT, sem nada. Gente, sem brincadeira. Que coisa.